Me explica um pouquinho melhor, assim, principalmente para quem está assistindo a gente, o que um presidente de subseção da OAB, como Niterói, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Porque existem campanhas também, né? E para as pessoas não serem enganadas de talvez um presidente de subseção prometer alguma coisa que ele não pode fazer, como às vezes um vereador, dando um exemplo, porque eu vou colocar uma nova lei de desarmamento. Ele não pode fazer isso. E o que um presidente de OAB, subseção da OAB, pode ou não fazer? Então, ele tem que atuar no teu município. Entendi. Né? Então, em Niterói, nós temos o Fórum Central. Sim. E temos o Fórum de Pendotiba, que é o nosso fórum regional. Então, o que não... Além da Justiça do Trabalho, a Justiça Federal. Tá? Então, assim, dentro desse universo, o que você pode fazer? Não é só fazer ofício, né? Mas se precisar fazer uma manifestação para convocar a advocacia para alguma coisa, você tem que fazer, entendeu? Não só uma gestão em termos... por exemplo, você tem uma escola, que é a ESA, Escola Superior de Advocacia, como a FAT tem. Então, os nossos seminários, que eu faço, a gente pelo menos consegue fazer um por ano, porque a gente não tem essa arrecadação toda. Então, é uma luta para fazer um seminário. Luta para arrecadar e depois luta para fazer. Pagar. Pois é. Então, só que a gente não cobra. Entendeu? A gente não cobra. Por quê? Porque é um momento que a gente tem que dar um retorno para a advocacia. Né? A capacitação, a atualização, entendeu? Então, seja para investimento. Então, assim, as pautas são bem diversificadas, tá? Depois até tem o nosso canal da FAT, que tem várias palestras no YouTube. YouTube? É. Ah, legal. É a FAT Fluminense. A FAT Fluminense. No YouTube. Que lá teve as lives, né, da época da pandemia, teve transmissão da nossa pós-festiva em 2022, tem também o nosso seminário do ano passado, tá lá, porque a gente conseguiu transmitir ao vivo. Então, tem vários... Aí, sim, quando tem um curso, como a gente fez há pouco tempo, de ferramentas da execução, então, aí tem um preço para quem é associado e um preço para quem não é. Porque não é que a gente receba, não, porque a gente tem que pagar o profissional. Para reinvestir. Exatamente. Então, tira um percentual de 10%, no máximo, porque eu tenho que pagar algumas coisas. A nossa sala é uma concessão da CAARG, tá? Mas nós temos o site, tem a hospedagem, tem essa dinâmica de internet, tem algumas coisas que... E pagar a nossa filiação à ABRAT. Então, nós temos essa filiação para que a gente se mantenha, até porque a ABRAT também não tem... Né? Os recursos disponíveis. Não tem. E aí é uma forma que a gente tem de continuar... Vai sobrevivendo de uma maneira. Esse trabalho. Quando a coisa não dá, precisa fazer, a gente faz cota, Tem que matar sempre um leão por dia. A gente tira do próprio bolso para fazer. Né? Quando eu viajo para congresso, não é a FAT que paga nada, eu que pago. Mesmo você sendo a presidente da... Sim. Até porque o mínimo que arrecada é reservado para outras coisas da própria FAT, né? E aí é a luta para juntar dinheiro para pagar as coisas que a gente precisa. Então, e aí precisa fazer um registro de ata, como a gente está fazendo agora, do novo estatuto, né, da FAT, trazendo para dentro, porque nosso estatuto ainda era de 68, né? Olha quantos códigos civil teve aí já. Alguns. Exato. Já está vindo outro, né? Então, a gente precisa atualizar esse estatuto. Então, a gente conseguiu fazer uma AGO, aí tem que pagar o edital, agora tem que registrar. São muitos custos. Então, entendeu? Por menos que se gaste, mas se gasta. E você tira isso da anuidade, que aí nós tivemos que fazer uma AGO para instituir a anuidade, que é mínima. A nossa anuidade é simbólica, pode-se dizer, entendeu? Então, não é um custo alto, não é uma anuidade OAB. Sim, tá? sim. Não Antes que... Nossa, já pagou a anuidade da OAB, vou ter que pagar... Nossa anuidade é R$120, para você ter uma ideia. É super simples. R$10 por mês. Tipo isso. Agora que você já disse um pouco pra gente do que um presidente de subseção da OAB pode ou não fazer, eu queria saber de você. A gente já entendeu que a tua causa é social, que você quer ajudar.
Mas o que você acha que você pode fazer diferente caso você consiga ser eleita essa presidente de subseção da OAB Niterói? A gente está ouvindo, está marcado, né, uma conversa com a advocacia, e eu estou ouvindo ainda, captando. Eu tenho algumas ideias. Sim. Né? E dessas ideias, como eu faço na AFAT, eu posso levar isso para a OAB, né? Principalmente o acesso à casa para que a advocacia possa atuar, né? Possa se capacitar. Porque assim, a subseção ela está vinculada à seccional. Sim. Então a gente não tem autonomia, né? Eu sou subordinada. Por isso que eu falo que eu gosto mais da AFAT, né? Que a AFAT é mais livre, a gente não está subordinado assim a ninguém. Sim. Né? É só questões éticas e profissionais da sociedade. Mas dentro da OAB, então, e elevar essas pautas, se eu não tiver a liberdade de atuar e fazer isso dentro da minha subseção, aí eu peço, né, o auxílio da seccional. Né? Se é uma coisa que vai abranger, que aí nem a seccional pode, depende do Conselho Federal, entendeu? Então, são situações que a gente busca, né, que aí vai para a reunião com a seccional para levar para o Conselho Federal. Então, a gente tem essas... Agora, dentro do município de Niterói, o importante é atender o máximo possível. E ouvir os advogados, né? Ouvir os advogados, ver as demandas. Quais são as suas dificuldades? Onde você tem mais problema? Onde você tem menos problema? Porque isso eu faço dentro do... Hoje, pela FAT, eu faço isso com o TRT de Niterói. Entendeu? Participo das correições, embora que as correições esse ano eu fui mais no início. Sim. Depois ficou meio complicado de eu acompanhar. Mas a ouvidoria eu estou mais presente. E quando tem alguma coisa, especificamente, alguma reclamação, alguma situação, eu procuro, como já aconteceu, de eu estar em Niterói, ser chamada e ir lá para ajudar na mediação do conflito. Ir conversar com o juiz da vara, ir conversar com o diretor. Já tivemos atos de manifestação em defesa da Justiça do Trabalho com as associações de magistrados, entendeu? Então, assim, é um trabalho que a gente faz em conjunto, né? Porque o advogado precisa, como o seu cliente precisa ter o acesso, como o juiz precisa ter, vamos dizer assim, todo mundo tem que conversar, entendeu? Tem que ter respeito, tem que ter como é que a gente fala, gente? A urbanidade. E isso tem que acontecer na audiência. De vez em quando dá as confusões. Lógico que dá. É natural que dê. Mas não quer dizer que você vai levar isso para o coração. Então, são coisas Saiu da audiência, acabou. Você tem que conversar e se deu algum trabalho, vamos lá. Então, qual é o papel da OAB aí? Atuar. Então, fazer... Por que chegou agora, por exemplo... a extinção dessa 10ª vara, e tem outra em vias de ser extinta também em Niterói. E aí? Mas você teria, como presidente de subseção da OAB, ao invés de extinguir essa vara, você teria como criar outra? Você teria esse poder? Não tenho. Não, isso é o tribunal. Entendi. Mas... Você poderia brigar por isso com uma voz maior? Que eu perca. Mas você brigou, né? Você tem que lutar, gente. Não tem como, dentro do direito, você ser passivo. Isso é verdade. Não muda. Porque se um for passivo, o outro monta em cima. É só você ver qualquer audiência. O mais passivo acaba perdendo. Então você tem que lutar. É uma frase que todo mundo diz hoje em dia e tal. A advocacia, né? Ser advogado é uma profissão para quem tem coragem. Não é para covarde. Não é. Entendeu? Covarde não vai ser advogado. Não vai lutar por isso. Não vai. Então,
Aí entra algumas situações que não vem ao caso e deixa isso para lá, numa outra oportunidade, quando for para. Mas qual você acha que hoje são os principais as principais dificuldades da advocacia em Niterói especificamente? As principais dificuldades do advogado em Niterói? Bom, na parte civil, é justamente essa situação de que o Tribunal de Justiça, né, o TJ, não tem servidores, não tem... Tá tudo muito atrasado, Tá. Pagamento não sai. Sim, isso é o que eu escuto. Eu tenho alguns processos cíveis, tá? Eu tenho processos lá, e são processos que demoram. Aqui no Rio também, não só, porque você não advoga só num local, mas aí a minha alçada seria só ali, né? Então, assim, e o advogado tem que espernear, ele tem que brigar. Não é como falo, né? E os esperneantes, né? Você vai só espernear e não vai arrumar nada. Não é isso. Você tem que mostrar para a sociedade que ela tem que saber o que está acontecendo. Ela vai saber através de quem? De você. Porque depois o cliente vem para você e fala assim, nossa, doutora, meu processo não anda. A senhora não faz nada. Aí, esse é o ponto. Aí o cliente começa a colocar a culpa no advogado. Isso como aí. se o advogado não quisesse trabalhar. Isso como aí. se o advogado fosse relaxado. Isso aí. Mas, na verdade, é o tribunal que, às vezes, não anda com o processo. E a culpa não é dos servidores, muitas das vezes. Não, eles estão Pode ser sobrecarregados. também. Sempre tem, né? É. A gente sabe que profissionais ruins tem em qualquer lugar. Verdade. Pode ser também, mas... Muito pelo contrário, eles estão sobrecarregados. Aí, ainda extinguindo mais uma vara, realmente fica difícil. Mas trocando um pouquinho de... Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.